sequência do nosso mini curso aí de Node.js com TypeScript. O que a gente vai ver nessa aula agora é começar a estruturar o nosso banco de dados. Até então a gente veio usando variáveis, simulando aí a parte de persistência dos dados, mas agora a gente vai de fato trabalhar com uma estrutura de dados mais robusta. Então a gente vai desenvolver uma API simples para a criação de um catálogo de locais que realizam coleta de itens recicláveis. E os recursos que a gente vai implementar, no caso, vai ser uma entidade para a gente armazenar esses locais. Então essa entidade a gente vai ter lá os atributos nome da entidade, uma imagem, e-mail, WhatsApp, latitude e longitude para que possa ser identificado em um mapa, por exemplo, cidade e estado. A gente vai ter os itens que são coletados por cada localidade dessa. Então, para esses itens, a gente vai ter os atributos título e uma imagem também para cada item. E a gente vai ter uma entidade que vai ser uma entidade pivô aí, né, entre essas outras duas, porque a gente vai ter um relacionamento aí de muitos para muitos, né, onde uma localidade pode coletar mais de um item e também cada item pode ser coletado por uma ou mais unidades. Então, um item papel ele pode ser reciclado por mais de uma localidade. Então, a gente vai ter uma relação aí de muitos para muitos. Nesse caso, cria-se uma terceira tabela, que é chamada de tabela pivô, que é ela que vai ter essa relação entre as duas outras entidades. Bom, aqui a gente tem aqui, ó, o Next. O que é esse Next.js? O Next.js ele é uma biblioteca que nos permite conectar aplicações Node com diversos tipos de banco de dados, além de conceder uma abstração dos recursos que são específicos ali do sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Create, Insert, Update, Drop e por aí vai. Então a gente usa essa abstração, no caso, vai permitir que a gente use o JavaScript para estar fazendo essas operações e não a sintaxe do SQL em si, né? Isso facilita, por exemplo, no caso de você precisar, em algum momento, mudar de sistema de banco de dados na tua aplicação. Você começa usando MySQL, por exemplo, no meio do caminho você se depara com um problema que, se você estivesse usando Postgres, seria melhor solucionado. Por exemplo, ao usar uma biblioteca que vai abstrair qual é o banco de dados em si que está ali por trás, fica muito fácil de você substituir de uma para outra. Você vê aqui ó, que você pode trabalhar com Postgres, com MS SQL, com MySQL, MariaDB, SQLite, Oracle. Então ele te dá uma variedade aí de opções que vão facilitar aí para você trabalhar no caso de precisar trocar de sistema de banco de dados ou outras funções específicas aí de cada um. Para a gente instalar o Next aqui, ó, ele tem aqui ó, do lado esquerdo aqui, instalação no Node.js. Então basta a gente rodar um npm install next. Dependendo de qual sistema de banco de dados que você vai usar, você vai precisar também instalar o recurso para o Node desse banco de dados que você quer usar. Aqui no caso, inicialmente a gente vai usar aqui o SQLite. Então a gente vai precisar instalar aqui o Next e também o SQLite 3. Eu já vou aqui para o terminal, tá minha execução aqui, eu vou parar por enquanto, vou dar aqui um Ctrl L, npm install Next. Já instalou, vamos instalar o SQLite que eu acabei esquecendo, então é SQLite 3. Beleza, os recursos de banco de dados que a gente vai precisar usar aqui estão instalados. A gente agora pode voltar na nossa aplicação aqui. E aí, só lembrando um detalhe aqui que essa pasta dist a gente não está usando mais. A gente vai usar quando for gerar o build de produção. Vou deletar aqui, a gente não precisa dela. Beleza. Então a primeira configuração que a gente precisa fazer aqui é a conexão da nossa aplicação com o banco de dados. Então para isso a gente vai na pasta src e a gente vai criar uma pasta chamada database. Então eu venho aqui, new folder, database,
dentro dessa pasta que a gente vai estar criando as configurações de conexão com o banco e outros recursos que a gente vai estar vendo na sequência. Então, o arquivo que a gente vai criar aqui para fazer a conexão com o nosso banco de dados, vou criar aqui o new file dentro de database e vai ser o arquivo connection. Então, vou dar aqui, ó, connection.typescript ts. E aí agora a gente precisa fazer o uso do Next para conectar com um banco de dados para a gente, que vai ser o SQLite, né, ou SQLite. Então começo aqui importando o Next. Da biblioteca Next. E agora a gente começa criando a nossa constante que vai conter a instância do Next para de fato fazer a conexão, né, com o banco de dados. Então essa constante aqui vai receber uma instância do Next. Para essa instância a gente vai passar um objeto com as configurações. Então ele recebe um objeto. A primeira configuração é o client, que é qual sistema de banco de dados a gente está usando aqui. No caso vai ser o SQLite 3, beleza? E aqui a gente tem que trazer as configurações de conexão. Isso pode variar um pouco de acordo com o tipo de banco de dados que você vai usar, tá? No caso aqui, como é o SQLite, ele usa um arquivo que fica direto no sistema de arquivos. E para isso a gente precisa dizer o path de onde vai estar esse arquivo. Então aqui, ó, file name. E a gente precisa definir aqui em qual local vai estar esse arquivo. Nós vamos criar esse arquivo direto aqui na pasta database. Para isso, para a gente conseguir indicar qual é a pasta, a gente pode usar um recurso aqui do Node, que é o path. Então, um recurso que já é embutido com o Node, a gente não precisa importar, não precisa instalar, ele já é instalado junto com o Node, que é o path, que é uma biblioteca aí do Node que facilita a nossa vida para tratar caminhos, né, de arquivos no sistema de arquivo. Então a gente usa aqui, ó, o path que a gente importou, .resolve, que é um método que vai resolver caminhos para a gente. Que caminho que eu quero que ele resolva? Eu vou partir do diretório atual, ou seja, o diretório atual é o mesmo diretório desse arquivo que está sendo criado. De que forma que a gente pega isso? Existe uma variável reservada aqui, ó, chamada dirname, tem file name também é outra, mas essa dirname ela pega a referência da pasta atual. Então é a pasta atual, que é a database, o arquivo que vai ser database.sqlite. Então esse vai ser o nome do nosso arquivo do banco de dados. Bom, tem uma configuração sim que é indicada para fazer, para a gente não ficar recebendo um warning lá no nosso shell quando a gente roda o servidor, que é use loop as default. A gente põe aqui como true. Isso aqui não impede de funcionar, é mais para não ficar recebendo um warning lá no servidor. Bom, beleza, então tá preparada aqui a nossa instância da conexão através do Next. A gente precisa fazer o que agora? Exportar, para que a gente consiga importar aqui no nosso CRTS ou diretamente onde a gente for usar, que normalmente é o que se faz. Export default connection. Eu salvo aqui. A gente já está com a conexão pronta. Já instalamos o Next, já instalamos o SQLite 3. A partir da próxima aula, então, a gente vai começar a criar os recursos do nosso banco de dados, as tabelas, e já começar a testar as rotas aí, consumindo os dados do banco de dados diretamente, ok?